Ai, Bárbara, que prazer ter você aqui no De Bonusenta, tá? Queria agradecer aí por você estar aqui com a gente, conversando sobre esse assunto muito especial, que são, né, vícios emocionais. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse aqui para a audiência, né? Falar um pouquinho quem é você, da sua história, da sua expertise. Com certeza. Meninas, é um prazer imenso estar aqui. Gabi, gratidão pelo convite. Você é uma maravilhosa, admiro muito o seu trabalho e para mim é uma honra estar aqui com você e com a sua audiência, tá? Eu sou a Bárbara Calmon, meninas. Eu sou filha amada de Deus, mãe da Maitê, que tem 4 aninhos, esposa do Leandro. E eu moro aqui no Rio de Janeiro, moro aqui na Barra da Tijuca, bem pertinho da Gabi. Eu trabalho como mentora de mulheres e eu já estou aí nessa jornada, né, de autoconhecimento, ajudando mulheres a de fato se libertarem de bloqueios emocionais e assim viver uma vida plena e extraordinária. Quando Deus criou a gente, Gabi, Ele criou a gente para plenitude, para uma vida extraordinária. E uma vida extraordinária não é uma vida perfeita, né? Porque isso aí só no céu. Mas é uma vida em que a gente entende para que fomos criadas, por que a gente está aqui. Então, esse é o meu trabalho, é ajudar mulheres a se libertarem de bloqueios emocionais e viverem uma vida nova, uma vida transformada, uma vida renovada. Esse é o meu trabalho. Ai, que lindo. É um trabalho bonito, né? Um trabalho de empoderar outras mulheres, de levar boa informação, de mostrar que nós somos capazes, sim, né? De conquistar o nosso espaço, a nossa realização. Isso é tão bacana, isso é tão bonito. Então, eu acho que é um trabalho necessário, cada vez mais. Minha querida, vamos então começar o assunto, né? Que é Vamos bem lá. bacana. Então, vamos lá. Bárbara, explica pra gente, né, melhor assim, o que são os vícios emocionais? Vamos lá, meninas. O que acontece? Como a própria palavra fala, o vício emocional é um vício. Assim como o vício que a gente tem físico, fisiológico, né? Tem pessoas que são viciadas em chocolate, viciadas em substâncias, né? Até mesmo ilícitas. Enfim, existem vários tipos de vícios. Que a pessoa precisa ficar se alimentando daquilo. Então, pessoas que têm vício em jogo, pessoas que têm vício em trabalho, em comida, enfim, são diversos tipos de vício. E quando a gente fala de vício emocional, ele funciona como se fosse um vício mesmo. Só que é um vício de emoções. É quando o nosso corpo, ele fica viciado em sentir aquela emoção. E sabe quando um viciado, até o exemplo é um exemplo pesado, mas ele é didático, né? Uma pessoa que é viciada, por exemplo, em droga, né? Vai ficar bem didático assim. Essa pessoa, quando não faz uso daquela substância, o que acontece com ela? Ela entra em abstinência. Ela fica o quê? Desesperada, não é assim que funciona? É um exemplo muito triste, um exemplo ruim, mas é um exemplo didático para entender. Então, essa pessoa que faz uso de alguma substância e ficou viciada, ou até mesmo não só em droga, em açúcar, né? Vou ficar mais leve esse exemplo. Cigarro, Em né? açúcar, em cigarro, Cigarro. exatamente. Se a pessoa não tem aquele contato com a substância naquele dia, ai caramba, hoje eu ainda não fumei, ela não fica desesperada? Né? A pessoa que come Fica. muito doce e naquele dia ela não comeu doce, ela fica, né? Parece que o corpo dela pede aquela substância, não é assim que funciona? O vício emocional, Gabi, ele funciona de maneira bem parecida. É quando o nosso corpo ele se vicia em certas emoções. Então, quando a pessoa não tem contato com aquela emoção, ela acorda e parece que tem uma coisa diferente. Sabe? Eu vou dar exemplos práticos para ficar mais didático para as meninas. Por exemplo, existem vários tipos de vício emocional. Pessoas que têm vício emocional de confusão. Esse vai ficar didático. Essa pessoa, por exemplo, ela tem que ter aquela adrenalina, ela tem que ter briga, ela cresceu num lar de muita confusão. O corpo dela, o corpo e a mente, porque é só um só sistema, eles foram programados para viver naquela situação. Então aquela pessoa acorda, por exemplo, aquela mulher acorda e ela nem percebe que inconscientemente ela é viciada em confusão. Então tá tudo bem na casa dela, o marido tá calmo, as crianças também, tudo pleno, mas ela já acorda desesperada e é tudo inconsciente, tá, Gabi? Não é consciente, meninas, entendam bem. São ações totalmente inconscientes. Ela já acorda e pensa assim, caramba, qual a confusão que eu vou arrumar hoje? Inconscientemente, tá? Então ela cria Entendi. situações Ela para tá alimentar o viciada vício. em briga, ela tá viciada em brigar, em, né, em buscar aquilo. Ela precisa viver dentro daquilo, é um vício, né? É um Entendi. vício. Exatamente. E aí, Gabi, o vício emocional, o resumo é basicamente esse.
A pessoa, ela, por situações lá da infância, né? Não é na fase adulta que isso começa. É importante que vocês entendam isso, meninas. A origem de vício emocional não é na fase adulta. É lá na infância. Sobretudo na primeira infância. Pelo que aquela pessoa viu, ouviu e sentiu. Ela foi programada no cérebro para poder sentir aquela emoção. E a emoção, Gabi, ela gera moléculas químicas que rodam o nosso corpo. Sabe molécula de substância mesmo? Né? Sim. Neurotransmissores, cortisol, adrenalina, enfim, vários tipos de substâncias que são ruins, né? E essa mulher se acostumou a viver assim, ter aquela substância correndo no corpo dela. Então, para poder ela se alimentar, ela beber do vício emocional dela, ela vai criar situações, e é uma coisa que, infelizmente, ela vai criar praticamente todos os dias. Porque é igual o vício mesmo de. Mas, Bárbara, Ah, deixa eu tirar uma dúvida com você. pode Eu tirar. entendo que, assim, muita coisa que a gente carrega enquanto crença, a gente adquiriu muito lá na nossa infância, principalmente na nossa primeira infância. Mas pode ser criado também vícios emocionais enquanto adulta, não pode? A gente não pode? Poder pode, mas eu vou te falar pela minha experiência de atendimento, tá, Gabi? Poder pode. Na fase adulta, às vezes a pessoa que, um exemplo, veio de um relacionamento abusivo, teve um casamento em que tinha muita briga e confusão. Ela meio que criou aquele vício emocional de ficar naquela situação e ela se Sim, separa. Aí ela se casa com outra pessoa e ela percebe assim, tá faltando alguma coisa nesse casamento, porque ela ficou viciada na confusão no casamento anterior. Pode acontecer? Pode. Mas os vícios emocionais mais fortes que tem a origem na infância. Mas pode sim na fase adulta, por na situações que aquela infância, mulher né? é exposta, o corpo dela produziu aquela química e ela ficou viciada naquela emoção. E geralmente são emoções o quê? Negativas. Entendi. E também é fácil a gente confundir um vício emocional que a gente tenha com um traço de personalidade. Por exemplo, ah, não, fulano é muito pessimista, ele é assim a vida toda. Ele é muito, ah, não, fulano é assim, é o traço dele. Ou isso é um vício emocional que ele tem de tudo achar ruim, de tudo tá péssimo, de tudo tá negativo. É Na, fácil fazer essa confusão? É fácil. E, na verdade, essas duas coisas, Gabi, elas andam totalmente de mãos dadas. Porque, assim, o vício emocional, ele tem muito a ver também com o perfil comportamental que a gente carrega. Então, por exemplo, alguns perfis, isso já é papo para outra live que a gente pode fazer, inclusive, vai ser maravilhosa também. Tem quatro perfis, né? Dominante, influente, estável e conforme. E tem a combinação entre as quatro letras. Então, dependendo do perfil, tem perfis que são mais críticos, que são mais pessimistas, que querem aquela perfeição, aquele detalhe. E a pessoa, se ela já tem essa tendência de ter esse perfeccionismo, e ela tem um vício, nesse caso, um vício muito comum é o vício de crítica. A pessoa, ela se tornou viciada, e não foi por conta do perfil dela, o perfil influenciou, mas a origem não é o perfil. A origem, igual eu falo, são situações adversas da infância. Então, talvez lá na infância, essa pessoa, ela foi muito criticada, ela teve, geralmente, figura, né, de pai e mãe, foi muito criticada, foi muito comparada. Então, ela cresceu com essa crítica dentro dela e ela se viciou em viver assim. E se ela tiver um perfil comportamental, né, que é o perfil mais relacionado a essa crítica, é meio que junta a fome e a vontade de comer. Então, é como se o perfil dela alimentasse o vício e o vício alimenta o perfil. Vai, sabe? Aí é doideira, minha amiga. Sim. Confunde, né? E me diz uma coisa, quais são, né, dentre esses perfis emocionais, os mais comuns? Que a gente nem percebe que tem, mas são vícios emocionais. Vícios emocionais? Vamos lá. Existem muitos. Eu separei até aqui uma lista pra gente. E eu escrevi mesmo que eu queria falar, pelo menos só citar, né, a grande parte deles. Mas antes de olhar para a lista do fluxo que eu fiz para falar para vocês, os maiores vícios emocionais que a gente percebe, né, nos relacionamentos, nas mulheres, eles têm relação com rejeição e abandono. Na verdade, o abandono não é um vício emocional. O abandono é uma fratura emocional de uma situação lá da infância. Só que esse abandono gera vício. Vício de quê? De sempre querer atenção, de ter a aprovação de todo mundo, de sempre se sentir culpada, de ser a vítima. E aí, cada mulher vai pegar essa situação de abandono, de rejeição, que é uma raiz que, na verdade, não vou falar todas, porque a gente não pode generalizar, mas assim, até a Joyce Meyer fala isso no livro dela, né, Na Raiz da Rejeição. Ela fala que é impossível a gente passar pela experiência humana, passar pela vida sem ter pelo menos uma raiz de rejeição. Porque quando a gente fala de raiz de rejeição, não é aquela criança que foi jogada no orfanato, que foi abandonada, que foi abusada sexualmente. Esses casos são os casos, obviamente, mais graves. Mas, às vezes, eu já atendi cliente que, para ele, uma raiz de rejeição muito forte foi a mãe ter esquecido na escola na hora de buscar. Todas as crianças foram embora e a criança ficou.
E para ela foi ali criou uma raiz de rejeição, de abandono, entende? Então, Sim, a rejeição é uma coisa que, assim, e é a origem de tudo. E daí vem os vícios, né? Se espelhar de diferentes formas. Então, essa mulher, ela pode ser viciada em ser a coitada, ela pode ser viciada em fazer tudo para todo mundo, para poder ser amada, porque no final o esquema. O vício é para tentar suprir aquela raiz de rejeição. Então, ela vai ficar nesse looping de querer fazer tudo para todo mundo, de se anular, inclusive de se sobrecarregar. É um vício também emocional. Tem pessoas que são viciadas em sobrecarga. Porque elas acham que para elas serem amadas, para elas serem aceitas, elas têm que fazer e tem que estar em movimento o tempo todo e tem que fazer, sabe? Então elas ficam nesse vício de querer fazer para poder ser amada. No final das contas, Gabi, todos os sim, vícios, eles afunilam assim, ó, para uma situação única. Eu preciso me sentir amada e pertencente. Entende? É assim que sim. funciona. Eu falei aqui sobre alguns. Eu vou citar, eu vou ler mesmo porque eu escrevi vários. Eu quero falar sobre eles, até pra gente ir identificando e as meninas que estão aqui irem botando no comentário qual que elas identificam nelas. Então, por exemplo, a arrogância. A arrogância é um vício emocional. Tem pessoas que têm um vício de ser arrogante. Elas já chegam e acham que elas são melhores que todo mundo. Até a postura corporal fala do vício da pessoa, né? Então, a arrogância é um vício Sim. emocional. Prepotência, elas andam muito juntas, né? Arrogância e prepotência estão de mãos dadas. Vaidade. E a vaidade não é o autocuidado, não é a beleza. É a vaidade não só física, mas a vaidade em todas as situações. Então, eu falei sobre o vício da arrogância e prepotência, né? Que é um vício que anda muito de mão dada. Então, a pessoa ela é arrogante, ela é prepotente, ela junta com a vaidade também. E a origem desse vício, Gabi, tem a ver, às vezes, com uma infância muito reprimida. Fez o efeito ao contrário, sabe? Da pessoa lá na infância ter sido muito humilhada, ter sido colocada muito em segundo plano, ter sido, sabe? Então, na fase adulta, ela quer curar esse trauma, essa ferida emocional, sendo o quê? Arrogante, prepotente. Na verdade, isso é para curar a dor dela, que lá na infância ela foi humilhada. Entendeu? Então, esses são vícios que Entendi. andam juntos. Eu tava falando do segundo, eu acho, como travou, né? Eu vou até juntar esses daqui num só. Tem pessoas que são viciadas em zona de conforto e atalho. Como assim? Pegar o caminho mais rápido. E a pessoa faz isso em tudo na vida. No trabalho, nos relacionamentos, ela quer o caminho mais rápido. Ela não quer viver o processo, né? Acaba sendo um vício, pegar o atalho. Sim. Zona de conforto também é outro vício. Da pessoa realmente ela não conseguir e ela ficar ali na estabilidade, na zona de conforto. Nada que confronta ela quer enfrentar. Entende? Então ela fica ali naquela zona de conforto que acaba sendo um vício emocional. E eu coloquei outros também, falta de perdão. A falta de perdão, Gabi, é um vício emocional. Tem pessoas que são viciadas em ficarem magoadas com a outra e não perdoar. E a falta de perdão traz o sentimento, é um dos vícios mais fortes. Por quê? Porque a falta de perdão traz uma carga, um sentimento mesmo, moléculas que ficam rodando pelo corpo, sabe? Pela corrente sanguínea. Moléculas muito pesadas, né? Um sentimento muito pesado. E a pessoa, quando ela tem esse vício, às vezes o outro nem fez uma coisa tão grave, mas ela já toma aquilo pra ela e fala assim: nossa, a Gabi, ela fez isso comigo, sabe? Aí junto com o vitimismo também, porque o problema é que o vício emocional ele vem em combo, né? Ele vem. É difícil um vício sozinho, eles geralmente um carrega o outro. Entendi. Então essa mulher, ela fica assim, tipo, ela não perdoa mesmo, não libera perdão e. Enfim, aí. E aí vai. Assim, você falando assim, o vício emocional que eu tenho. Aham. Gente, é difícil da gente identificar, né? Quando a gente começa a se olhar, a gente para e pensa, porque a gente acha que é um traço de personalidade, às vezes não é, Às vezes é né? vício. Vou pensar para comentar aqui um, mas Tá. ainda não detectei. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: esses vícios emocionais que a gente carrega, o que que vai realmente acarretar na nossa vida, assim? Como é que afeta o nosso dia a dia, o nosso lidar com o outro? O que que isso traz de negativo para a gente, claro? Na verdade, eu vou falar uma coisa agora que vai ser bem forte, mas que eu acho que vai destravar aqui a vida de muitas mulheres. O que vocês precisam entender, meninas? As nossas relações humanas, a gente busca pessoas para se relacionar para suprir nosso vício emocional. Isso é muito forte. Você fala assim, Bárbara, como assim? Primeiro ponto, Gabi, temos que entender que todos somos viciados. A gente fala muito no Método CIS, né? Paulo Vieira fala isso, a gente repete aqui na Febracid. Todos somos viciados emocionalmente. Você fala assim, eu sou plena, não tenho nem vício emocional. Meu amor, só quando você for pra glória, pro céu, porque aqui na Terra você vai ter vício emocional.
Todos temos, todas. Sim. Então a questão é a seguinte: se todos nós temos algum vício emocional, o que me faz, por exemplo, escolher o esposo que eu tenho hoje? E aí que vai cair a maior chave da live, Gabi. A gente escolhe, lembra que é tudo inconsciente. A gente Sim. escolhe de maneira inconsciente as pessoas para se relacionar, pessoas que vão retroalimentar o vício emocional. Esse é o termo técnico, mas eu vou agora botar bem didático. Ou seja, eu vou dar um exemplo clássico que você vai cair assim, mó ficha, você vai entender. Vamos supor que uma mulher tem um vício emocional de ser culpada. Porque lá na infância aconteceu uma situação em que ela se sentiu culpada, certo? Geralmente um evento muito forte. Então aquilo gerou um bloqueio emocional e ela carrega uma culpa. E eu falo porque eu falo era no passado, mas eu ainda luto contra ele todos os dias. Esse era o meu maior vício emocional. Sabia? Você falou, eu tô vendo qual é o meu. O meu é esse. O meu era o de culpa. Então, assim, não acontecia nada, eu falava, ai meu Deus, fui eu, sabe? É o vício de culpa. Entende? Então, as pessoas carregam esse vício. Aí eu vou dar um exemplo que vai ficar didático. Aí eu vou falar agora, esse foi o meu que eu dei, que eu quis falar, eu acho que é bacana a gente falar pra gente entender, né? Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que uma mulher que tem vício emocional de... Deixa eu ver aqui um exemplo. De ficar quieta. Porque assim, ficar quieta tem... Mas não é ficar quieta de ficar sábia. É de ser passiva, sabe? É de não se posicionar, porque isso também é vício emocional. E a pessoa ela não consegue falar, tá? Quando é um vício muito forte. De aceitar tudo. Tudo de ruim ela aceita. Exatamente. Pacificamente. E ela se conformou e se viciou em viver uma vida que é uma vida que ela não nasceu pra viver. Só que de aceitar tudo. E aceitar e sofrer com aquilo. Então, por dentro, ela tá chorando, ela tá destruída, mas tá falando que tá tudo bem. E você fala com essa mulher, ela não tem opinião, ela não sabe quem ela é, ela não consegue se posicionar. Isso também é um vício emocional, certo? Adivinha com quem essa mulher se casa? Com uma pessoa abusiva. Uma pessoa abusiva. Exatamente. Ela se casa com uma pessoa que vai fazer o oposto daquele vício. Se eu tenho um vício de ser omissa, de não falar, de não me posicionar, sabe? Eu vou me casar com alguém que é o contrário. Sabe? Que é muito rígido, que é muito crítico, que... Entende? Porque aí, quanto mais o outro critica, quanto mais o outro impõe, mais ela se anula. Eu vou fazer tipo um fluxo para ficar mais didático. Vou usar duas palavras. Um vício de se anular e o vício de se impor acima do outro. Tá? Só vou usar essas duas palavras. Então pensa, a mulher ela se anula, ela vai cada vez, o vício dela é se anular cada vez mais. Quem que inconscientemente ela procura para se relacionar, para poder alimentar aquele vício dela, alguém que se imponha sobre o outro. Então quanto mais ela se anula, mais o outro se impõe. Quanto mais o outro se impõe, mais ela se anula. E esse fluxo, ele é aplicado em todos os tipos de vício. Outro exemplo de vício em relacionamento, mulher que tem vício de ser rejeitada. Essas mulheres que têm vício de ser rejeitada, elas vão procurar, e você pode ver que é fato, Gabi. Você pode fazer essa pesquisa com suas seguidoras, que você vai ver. Que vai ser, assim, quase 100% de acerto. Mulher que tem vício de ser abandonada, por questões, igual eu falei, lá da infância, geralmente figura paterna, aí a gente tem que investigar, né, as causas. Essa mulher, ela vai para a fase adulta e ela tem uma tendência de atrair para ela que tipo de homem? Imagina. Só homem que abandona. Só homem que... Entende? Só homem que trai, que rejeita. Por quê? Porque ela tem o vício de ser abandonada. Ela vai atrair pessoas que supram aquele vício que é abandonar ela. E aí fica assim, ó. Esse é o fluxo. Caramba, é uma retroalimentação, né? Isso, Gabi, entendi. E, Bárbara, como é que a gente consegue, primeiro, detectar que a gente tem um certo vício emocional? Porque é difícil. Como é que a gente consegue tem ferramentas identificar? específicas que a gente aplica, né, para poder detectar. Mas uma forma bem bacana de detectar esses vícios emocionais é você ver aonde estão os seus principais conflitos. Porque é na hora do conflito que ele grita. Na verdade, os conflitos acontecem por conta dos vícios. Entendeu? Então, peço para os meninos que estão aqui fazer essa autoanálise. Quais foram, sei lá, as últimas 5 brigas que eu tive com meu esposo, com meus filhos? Nessas últimas brigas, você vai ver que foi o vício. E como é que a gente consegue... Não sei se a gente consegue eliminar os vícios emocionais. A gente consegue? Tem técnica para isso? A gente elimina com ferramentas de forte impacto emocional e constância de comunicação.
qual que é a diferença de quem sabe o vício que tem e não sabe? A diferença é que quem não sabe, a pessoa vai vivendo, né, naquele vício ali a vida inteira, vai aumentando, enfim. Aí essa pessoa se casa 5 vezes. E ela não entende que ela se casou 5 vezes porque ela só mudou a pessoa, ela continua com o mesmo vício. Que foi, inclusive, o vício que destruiu o casamento dela. Entende? Tem esse primeiro grupo de pessoas. E o segundo é aquele grupo que Tem. identifica. Ah, pode falar. Ah. Não, você falou isso, eu me lembrei que também tem um vício emocional de recomeço, que a pessoa quer sempre recomeçar um projeto, recomeçar um casamento, recomeçar uma dieta, recomeçar. E ela fica, e às vezes ela chega quase no sucesso, ou da relação, ou do projeto, ou da dieta, e ela se auto-sabota e ela vai por água abaixo. Então ela tem esse vício emocional de recomeço, de recomeço. E ela não percebe. Não Né? É percebe. interessante isso, né? Não percebe. E ela vive assim a vida inteira nesse fluxo, né? Então, qual seria... É forte, né, Gabi? É muito forte. E qual seria o segundo grupo de pessoas? As pessoas que entendem os vícios que têm, que passam por um processo, que se permitem mergulhar e olhar para dentro delas mesmas. E a diferença é, você começa a ter mais consciência daquele vício. Aí você pergunta assim, Bárbara, ok, eu fiz um processo, eu entrei na jornada, eu realmente acessei meus vícios, decidi eliminar. Só que o que acontece? A gente entra numa fase chamada abstinência. O que é abstinência? Quando você identifica um vício, você decide não mais viver aquilo. Então, por exemplo, uma mulher que percebeu que ela tinha vício de crítica, que ela criticava muito todo mundo o tempo todo, marido, os filhos e por aí vai. Né? Ela percebe que ela tem esse vício, então ela decide de maneira consciente, fala assim, eu vou eliminar esse vício, eu vou entrar em abstinência. E abstinência, igual a gente faz com açúcar, com café, enfim, porque as pessoas são viciadas e querem interromper. É você realmente não acessar aquilo. Aí, como é que faz isso na prática? O vício, ele ainda é forte, então ele vai vir. A diferença é, se eu sei que eu tenho esse vício de crítica, quando ele vier, você vai posicionar e falar, não vou criticar. E no início, Gabi, é muito desafiador. Por quê? Porque o vício é muito forte. Foi uma vida inteira viciada emocionalmente. Então, a pessoa, no início, parece inclusive piora. E uma coisa bacana para falar para tuas seguidoras, que realmente querem entrar nessa parte de vício emocional e eliminar isso da vida. No início, as relações inicialmente pioram. Porque vamos supor que uma mulher tinha vício de criticar. E o marido, geralmente esse marido, ele vai ter o vício de ser coitadinho. Quanto mais ela critica, mais ele é coitadinho. Quanto mais ele é coitadinho, mais ela critica, tá? Aí vamos supor que essa mulher decidiu romper isso. Quando ela decidiu romper, o marido, que também alimentava nesse ciclo, lembra que um alimenta o outro? Ele vai sentir uma falta, ele vai falar assim, caramba, hoje ela não tá me criticando. Só que a gente acha que é uma coisa boa, mas inicialmente pro corpo falta substância, falta sentimento. Porque o corpo ele se acostuma com sentimento bom e ruim. E aí que é o vício emocional. O corpo se acostuma com sentimento ruim. Então, esse marido, inicialmente, ele vai entrar em parafuso. Falar assim, o que tá acontecendo? E aí é o período da abstinência. Eu falo isso para as pessoas que eu atendo. Inicialmente, piora um pouco, tá, Gabi? Primeiro piora para depois melhorar. Entendi. Por quê? Porque os dois vão para abstinência. Entendeu? Entendi. E uma coisa interessante... Uma coisa interessante que eu queria que você comentasse aqui pra gente, que existem os ganhos secundários dos nossos vícios emocionais. Não é isso? Como é que isso funciona na vida da pessoa que tem esse vício emocional e que ela sabe que tem esse vício emocional e ela escolhe não dar fim nele? Quais são os ganhos secundários? Porque existem, né? Na verdade, o vício emocional, o ganho secundário principal é a recompensa imediata. Igual o vício alimentar. Quando a gente quer comer um doce, a gente sabe que não pode comer, a gente sabe que tá, né, que aquilo ali é um vício. Mas na hora que você come, é um alívio. Entende? Entendi. Então, e também... E eu acredito também, Bárbara, que nesse ganho secundário, eu acho que a pessoa também, ela se anula no sentido de não se responsabilizar, né? É o que mais acontece. Ela fica no lugar de coitada, não de coitada, mas assim, não é culpa minha. Exatamente. Né? Ela se dá o direito de ficar nessa posição. Eu sou assim mesmo, não tem como mudar. Assim, se eu nascer assim, vou morrer assim. A gente não ouve muito essa frase? Muito, muito. E o que acontece quando a gente fala de vício emocional? Lembra que são os dois envolvidos? Não tem uma pessoa que é viciada emocionalmente sozinha. Eu quero frisar muito essa parte, Gabi, na live. Porque, assim, as pessoas, elas rompem relacionamentos por conta de vício.
Porque elas acham que o problema é o outro. Então elas falam assim, eu vou romper esse casamento, eu vou romper essa sociedade, eu vou romper essa amizade, porque tá sofrendo, tá disfuncional. Só que ela não entende que as duas partes Uhum. se alimentam. Aí o que acontece? Ela rompe o relacionamento e a pessoa, e teoricamente na cabeça dela, a vida agora vai ser plena e vai ser maravilhosa. Só que aí que vem a grande questão. Quando ela rompe com a pessoa e não cura o vício, só vai trocar o personagem. Vai vir uma outra pessoa e ela vai buscar uma pessoa, inclusive, com as mesmas características da pessoa que ela rompeu. Você pode fazer isso, uma outra pesquisa que você fazer nos seus stories, com seus seguidores. Pessoas que já casaram várias vezes. Se você perguntar e falar isso com elas, o que acontece? Os próximos maridos, elas geralmente repetem o padrão e elas não percebem. E tem gente que repete em outros relacionamentos. Entendi. Um exemplo, eu estava casada com uma pessoa que tinha esse vício. E aí rompi. Mas como ela precisa beber daquele vício, ela vai começar a fazer agora com a mãe, vai começar a fazer, entendeu? Ela vai começar a querer ver outras pessoas para poder alimentar o vício emocional dela. É assim que funciona. É um ciclo, né? Vicioso. É Exatamente. complicado, né? Então a decisão, Gabi, é Interessante. romper mesmo. É você identificar o vício, uma forma de identificar o vício, igual eu falei. É você entender os efeitos. Quais são os maiores pontos de conflito da minha vida? É aí que estão os vícios. Aonde tem mais sofrimento, aonde tem falta de resultado também. Entende? Você falou em relação a vício de recomeçar, né? Entendi. Pessoas que são assim, elas têm uma dificuldade de ter constância. Então, é um resultado. Ela olha e fala, caramba, eu não consigo terminar nada que eu começo. E ela começa a ter Sim, clareza isso é do um conceito vício, de como ela né? funciona. Entendi. E também de postergar, né? Procrastinar. Interessante. A Exatamente. pessoa não percebe e vai nesse movimento ad eterno. É Entendi. Então, o isso. primeiro passo é a gente identificar, né? A O gente primeiro passo é identificar. identificar. Mas, mas como é que a gente pode identificar? Assim, quem está assistindo a gente em casa, por exemplo, porque a gente olhando para si, de repente a gente não percebe. Assim, que passos simples que você poderia passar para a gente começar a identificar isso? Analisa as áreas da sua vida que têm os piores resultados. Começa a olhar para o resultado da sua vida, porque o resultado da nossa vida, ele reflete o vício emocional. Entende? Então, olha para os seus resultados. Interessante. Olha para suas áreas, olha para as áreas da sua vida, para os 11 pilares. Pilar saúde, pilar social, conjugal, pilar filhos, pilar espiritual, pilar intelectual, financeiro, profissional. Faz uma passada assim nos 11 pilares da vida e começa a olhar para os seus resultados. E começa a olhar o que você vive em cada pilar. Você vai ver que ali está o teu vício. Entendeu? Bacana. A gente consegue entender melhor, depois que você falou isso, até no pilar saúde, né? Para quem fica ad eterno em dieta e vai, emagrece, engorda, engorda e vai. É, de repente tem um vício ali emocional que a gente não larga. Né? É Exatamente. E esse interessante vício isso. acaba Acho gerando que fica de fato essa prejuízo. questão. É. Exatamente. Uma outra forma de ver, Muito além de ver resultado, ver interessante. os efeitos e os prejuízos. Tipo assim, quais são os prejuízos desse conflito? Ali está a resposta. Muito interessante, meninas, tá vendo? Às vezes a gente passa batido, vive no automático, não percebe, acha que a culpa é sempre do outro, mas vamos parar e olhar pra gente, É porque tem verdade. alguns Eu aí vou citar que a mais gente alguns vícios aqui, carrega. Gabi, para dar mais clareza para as meninas. Tá Tá, separado. Então, a gente falou de arrogância, prepotência, vaidade, falamos de atalho, zona de conforto e falta de perdão. Né? São vícios bem fortes. E tem outros também, ó. A mentira pode ser um vício emocional. Conhece pessoas assim? Isso é forte. Tem pessoas que não precisam. é, Tipo assim, elas têm uma necessidade de mentir em coisas que nem precisava. Conhece pessoas que são é assim? Tipo verdade. A assim, pessoa uma coisa acredita mínima. naquela própria mentira. Exatamente, uma É, coisa mínima. Tipo, sei lá, a Gabi saiu, foi não sei aonde. Você sabe que ela não foi lá, mas não, Gabi foi lá. Não, você sabe que ela não foi. Qual o motivo de mentir que ela foi, entendeu? Coisa mínima, sim, Gabi. Mínima. Vício emocional de é mentira. verdade. É um vício. Eu botei aqui outro vício, inveja. Inveja é vício emocional também. Ah, é? É. Interessante, isso eu não sabia. E quando a gente fala de inveja, às vezes até o Instagram é um grande potencializador disso. Pessoas que vivem e passam Hum, horas, às vezes, né? No Instagram, vendo. Não tô falando que a gente não tem que acessar conteúdo, é óbvio, mas assim, você tem que entender qual o sentimento que está sendo gerado em você ficar ali vendo stories do mundo inteiro e você olha as pessoas e fala assim, caramba, eu queria ter a vida que a Gabi tem, eu queria ter o cabelo que a Gabi tem, e a pessoa fica ali, e, sabe? E ela ficou viciada nisso e ela não percebeu. E hoje o Instagram, gente, de entendi. fato, ele acaba potencializando isso, porque as pessoas postam lá o que convém, né?
Ela vai postar lá a vida plena, a É. vida perfeita, vai postar o dinheiro, as viagens e um casamento perfeito. E a gente sabe que a vida fora do Instagram Não é é. muito diferente, minha amiga, mas é muito, né? É, E com infelizmente tem certeza. mulheres que são viciadas em ficar ali. E elas ficam ali, ó, e elas não percebem, ficam horas ali, ó, navegando nos stories. E falam assim, nossa, e aquilo gera uma inveja. Ela começa a olhar para o que o outro tem e não é assim celebrando, é com inveja mesmo. E é um vício emocional fortíssimo. Outro também que eu separei aqui, impaciência. Impaciência é vício emocional também. A pessoa, ela não tem, assim, paciência nem com ela. Conhece gente assim? Tem gente que até fala. Sim. A gente fala assim, nem eu me aguento. Quem não se aguenta? Não é assim? A pessoa não A tem, ela Tereza do tem. Leblon. A Tereza, um beijo pra Tereza, do Leblon Studio aqui, minha conhecida. Tá concordando, é verdade. Às vezes a gente Isso. não consegue, não, nem se aguenta. Nem ela não tem. A impaciência dela é tão grande que às vezes nem tem motivo para ela perder a paciência, ela já perdeu. E aí, como ela é viciada em ser impaciente, ela cria situações só para poder perder a paciência. Entendeu? É assim que funciona. Eu separei também aqui outro. Ingenuidade. Ingenuidade é vício emocional. Tem pessoas que são viciadas emocionalmente em serem ingênuas e serem enganadas. E aí, lembra que eu falei da retroalimentação? Que um alimenta o outro? Sim, Vamos pensar juntas, Gabi. Se eu tenho vício emocional de ser ingênua, quais são as pessoas que eu vou atrair para minha vida? Pessoas que querem se aproveitar. 171. Tadinho. Só 171. Você entende como é que tudo se explica nesse tema? Esse tema é muito profundo. A gente precisa ficar Interessante, aqui falando até verdade. amanhã. E aí estão todas as respostas da nossa vida, todos os conflitos, a maneira como a gente funciona, as pessoas que a gente atrai. Já viu mulher que fala Ó, assim? tem a pergunta aqui da Aromaterapia. Ela tá perguntando como sair desses vícios. A Bárbara já comentou um pouquinho antes, né? Mas volta a comentar Abstinência. aí. Abstinência é a palavra. Igual trata vício mesmo de substância. Tem que ter firmeza e falar, eu não vou mais viver isso. E você vê que o vício está chegando, e no início é interessante, quando você começa a mergulhar nessa jornada, como ele era no automático, um exemplo, vamos supor, uma mulher que tem vício de ser crítica. Ela ficou a vida inteira assim, papamá. Aí ela teve consciência, identificou o vício, entendeu como é que ela funcionava, e agora ela sabe que a crítica que ela tem é vício emocional. A questão é a seguinte: essa mulher vai eliminar a crítica de uma vez por todas? Não. A crítica vai aparecer. Mas quando vier, ela vai falar assim: é vício, é vício, é vício, é vício. Ela vai falar pra ela mesma. Eu lembro que a gente fez a formação lá na Febracis, uma treinadora falou isso, eu achei bem bacana. Ela falou que ela fazia isso com o marido dela. Quando ela identificou o vício dela, o vício do marido e como os vícios, eles se conectam e a gente já entendeu que eles se alimentam. Quando tinha situação dentro da casa dela de confusão, de briga, ela falou que ela ia pro banheiro na hora, ela se trancava lá, ela olhava no espelho, respirava, olhava bem no olho dela e falava assim: é vício, isso é vício, eu não vou responder. E assim, a gente tem que comunicar mesmo. É uma coisa que, para quem não entende, fala, é coisa de gente doida. Não é. É você É enfrentar verdade. aquilo. Entende? Aqui, Bárbara, tem uma pergunta interessante da Gabi Gueiros, minha xará. Gabi, os vícios voltam quando a gente Volta. detecta, entra Volta, em lógico que abstinência e volta. tira? Vício Voltam? emocional é igual capim. Se você não corta, Ai, meu ele Deus, volta. Ele tem que estar volta. atenta pro resto da vida. Aí, tipo assim, É um qual que é a exercício diferença diário. de quem faz o processo e quem não faz? A diferença é a consciência. Ele volta, mas pensa nisso também, para poder o pessoal não ficar desesperado. Ele volta, mas ele vai voltando cada vez mais fraco. Porque você tá governando sobre ele, entendeu? Entendi. Você não está mais alimentando aquele vício, então ele vai enfraquecendo, Mas enfraquecendo. ele vai Você pode voltar. até recair nele, mas você recai de forma consciente, né? Perfeito. Entendi. Beijo para Ana Paula. Deixa eu falar mais de alguns vícios Entendi. aqui. Interessante. Muito bom. Ó, olha esse vício aqui. Desobediência. Isso é interessante. A pessoa, ela tem vício em quebrar Olha, a regra e sair contra tudo. E às vezes nem tem motivo. De ter a revolta, a rebeldia, vício emocional. E a origem pode ser que, talvez lá na infância, alguém impôs que ela seguisse regras muito rígidas. Então, na fase adulta, ela repele, ela vai pro oposto negativo. Então, ela desobedece e ela não cumpre nada e ela não faz nada. E vício emocional, tá? caramba. É forte, né, Interessante. amiga? É.
Vamos continuar aqui. Vou falar só de mais 4, 5 para a gente já encerrar por causa do horário, né? Eu botei aqui autossuficiência. Esse é um vício emocional. Ah, é? Um vício emocional? Essa pessoa, ela foi... E a origem tem diversas, mas os casos mais comuns são de pessoas, mais uma vez, muito humilhadas, muito criticadas, que se sentiram inferiores lá na infância. Então, na fase adulta, ela quer curar aquela dor sendo autossuficiente. Então, ela fala, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso casar com ninguém, eu sou a melhor. E ela é assim tudo. Relacionamento, profissão, marido. E é vício emocional. Autossuficiência. Interessante, interessante. Esse aqui, Gabi, vai dar pano pra manga, hein? O próximo. Esse aqui é um vício que a gente tem que cuidar, porque se a gente não cuidar, ele vem sorrateiramente. A insatisfação. A insatisfação, quando ela é crônica e negativa, ela é vício emocional. Conhece pessoas que elas precisam o tempo todo reclamar de alguma coisa? Sim, muitas. É um vício muito comum, né, Gabi? Sim. Insatisfação. Eu botei outro aqui também que anda junto. Ó, deixa eu só ler aqui da Alê Nascimento. Ela botou aqui: tratar o vício seria algo educativo, certo? É preciso persistir. Certo. Isso mesmo, Alê. Só que antes de vir a parte da persistência, tem que vir uma parte mais forte. Você precisa primeiro enfrentar aquilo com ferramentas de forte impacto emocional. Não é só assim, eu tenho vício da crítica. Ok, quando vem a crítica, eu falo, não sou crítica, não sou crítica. Não, isso não resolve. Porque a origem do vício, Gabi, ela foi de forte impacto emocional. Então, para você começar esse desbloqueio, essa abstinência, você tem que ir com forte impacto emocional. Tem ferramentas que fazem isso. Da pessoa realmente entrar ali com força total, e depois esse trabalho educativo que ela falou é para você fazer a manutenção. Entendeu? Sim. Ficar só assim, falando, tipo, ainda mais quando a gente fala de conduta emocional, é importante falar isso também. Um exemplo, eu sei que eu sou crítica. Aí quando vier a vontade de criticar e falar da Gabi, vou falar assim, isso é vício. Não vou criticar a Gabi, não. Olha minha postura, olha minha voz, olha, sabe, o meu corpo para baixo. Não, é combater, sabe? Então, assim, a conduta emocional mesmo, falar, não, isso é vício. Eu não vou criticar a Gabi é maravilhosa, não sei o quê. Aí você começa, entende? Essa parte educativa, mas ela vem mais um pouco depois, porque no início tem que ser com ferramenta mesmo, tem que ter ajuda profissional. Entendi. E ajuda profissional? A ajuda profissional pode ser com um processo de coaching e pode ser com um processo de terapia também, né? Também. Os dois caminhos vão te dar. Dependendo da Sim, entendi. Porque Bacana. tem que ter um forte impacto emocional, sabe? Não é assim, Gabi, vamos lá, fale do que você sente quando você critica. Não é assim, tem que ter um forte impacto emocional. Fazer a pessoa entender, inclusive, a cena, o evento lá, vai ter que voltar lá, vai ter que... E tem ferramentas específicas que complementam também essa, que a gente volta, porque tem uma cena de origem, Gabi, E a gente vai montando quebra-cabeça. Fala, Gabi, foi aqui. Foi nesse dia que teu pai bateu a porta de casa, tinha 5 anos, ele bateu a porta, deixou você ir sozinha com tua mãe, que você criou o vício de ser abandonada, você por isso que casou 5 vezes, e todos os homens te abandonaram porque você repetiu o que ele fez lá quando você tinha 5 anos. É nesse naipe, tá? Tô dando aqui exemplo de caso real mesmo. Porque é assim que funciona. Você tem que entender a cena de origem, a origem daquele bloqueio emocional. A raiz. A raiz. A raiz. Fica rodando e... Entendeu? Vou falar os últimos, que eu vou falar injustiçada e inferiorizada. Tem pessoas que têm vício emocional de serem injustiçadas e inferiorizadas. E a origem, obviamente, também na infância, lá elas foram assim e elas vivem nesse fluxo até hoje. Então elas sempre são... Tem a ver com o vitimismo também, né? Então elas sempre se sentem injustiçadas e se sentem inferiores. E elas buscam pessoas que fazem elas se sentir assim. Então, até lembra do vício que eu falei no início, que foi a arrogância? Então pensa, se eu tenho um vício de ser injustiçada, eu vou me conectar com quem tem vício de ser arrogante. Que aí, ó, um bebe do vício do outro. Então é isso, Gabi. A gente vai finalizar agora. Eu vou... Mais alguma pergunta que você queira fazer? Não, foi bem bacana. Achei bem interessante, porque a gente carrega vários vícios emocionais que a gente nem sabia. Mas é possível a gente ir contra eles, né? Com certeza.
Sim, identificar e com certeza. combater. A minha palavra final, meninas, é a seguinte: a gente olhar o vício emocional não é pra gente sentir culpa e achar que somos as piores pessoas do mundo. É a gente entender que nós somos humanas e que todas as pessoas carregam vícios. Mas a questão é, eu decidi identificar esses vícios, ter coragem de olhar para isso, combater e manter. E você vai ver que a vida realmente ela vai ser transformada quando você tem clareza desses vícios emocionais e você de fato decide não viver mais debaixo deles. Então é possível sim. Quem quiser também mais informações, pode me chamar no direct. O meu Instagram é barbara.calmon, tá? Vai lá no meu Instagram, me chama no direct, vamos conversar. E eu vou também, obviamente, contribuir com a sua vida, tá bom? E agora sobre o evento, né, Gabi? As meninas que moram Isso. aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter no dia 16 de abril, é um sábado, daqui a 3 semanas, né? Vamos ter uma imersão presencial, que é a imersão da mulher plena e livre. E as meninas perguntaram aqui, como é que eu faço para eliminar a vício emocional? Lembra que eu falei de ferramenta de forte impacto emocional? Lá na imersão presencial, isso vai acontecer. A gente vai, de fato, identificar esses vícios e eliminar eles para nunca mais viver sob o governo deles. Não quer dizer que eles não vão voltar. Eles vão voltar cada vez mais fracos, mas você com clareza que você combateu ali o bom combate e eliminou essas, né, essas coisas tão ruins e negativas. O evento vai ser aqui na Barra da Tijuca, no Centro Metropolitano, que é um auditório que fica bem aqui na Barra, né? Fica em frente à estação do BRT, bem tranquilo o acesso, na Abelardo Bueno. A Gabi colocou um link nos stories, né, Gabi? As meninas que são seguidoras da Gabi têm 10% de desconto na compra do ingresso. Então, vocês serão muito bem-vindas. Então, assim, quer eliminar a vício emocional na prática, quer desbloquear a sua vida e viver o extraordinário, vem para imersão e se prepara, porque vai ser forte. Que bom. Bárbara, queria te agradecer aí por estar aqui com a gente hoje, conversando um pouco sobre esse tema tão interessante, tão extenso, né, são os vícios emocionais. Tá bom, querida? Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabi. Foi maravilhoso. Que bom. Então tá. Que seu evento aí seja um sucesso. Eu com certeza vou estar lá para assistir, te prestigiar, tá bom? Então, obrigada a todas as meninas, todos os rapazes que passaram por aqui estiveram conosco também, tá bom? Então, ó, beijo. Beijo, Gabi. Tchau, Tchau, tchau. tchau.